Olá, meus amigos, boa noite. Uma alegria muito grande estarmos aqui, mais uma semana reunidos. Saudade de ouvir até aquela musiquinha do começo, né? Aquela musiquinha, dá vontade de ficar repetindo ela. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, Mariana, que já entrou ali. Boa noite, Léo. Boa noite, Mar. Boa noite a todos que todas as segundas-feiras se encontram aqui conosco no estudo desse livro. Dri, um beijo no seu coração. Sentimos sua falta semana passada. É verdade, a Adri não estava. Matheus, o pessoal vai entrando agora, né? E hoje nós vamos falar de vício, não é? Já vamos entrar falando ou vamos aguardar mais um pouquinho? Minha mãe também, um grande beijo. Bom, Quer vamos esperar um começar, pouquinho? né? Não, vamos Ah, tanto começar. faz. Vamos. Quando a Adri falou que sentiu também, ó. Bom, essa semana, esse encontro, nós vamos trabalhar os vícios. E aí logo nós pensamos nos vícios, né? Muitas vezes em cigarro, bebida, outros tipos de drogas, né? Tóxicos. Então logo vem ao nosso pensamento esses tipos de drogas. Mas parece que o capítulo não fala muito bem disso, né? Nem um pouco, né? Eu acho que na minha concepção é um pouco pior do que isso, viu? Esses vícios de fazer sempre a mesma coisa. Quem não tem, né? É engraçado e estranho que quando nós vamos buscar a definição, né, do vício, isso vem à nossa cabeça. Nós logo pensamos, eu não tenho vícios, o outro que tem vício, né? E aí nós transferimos para o outro. Mas como se faz necessário ampliarmos o nosso conceito em relação ao que é vício? Porque vício nada mais é do que o costume de fazer sempre a mesma coisa, né? Aquelas operações repetidas, que se caracterizam até como convulsões ali que a gente não consegue deixar de fazer. Aquele algo mais, trabalhar demais, que mais? Dormir demais, de repente um joguinho daqui, um joguinho dali. Tem alguns exemplos para dar ou vamos seguir nesses por enquanto? Reclamar demais. É um É, vício? quem não tem, hein? Quem que não reclama, me fala. Então, como que acontece, né? Porque nós vamos observando e nós vamos nos olhando e olhando o próprio movimento da humanidade e nós vamos vendo que cada pessoa vai tomando diferentes atitudes diante da vida. Então, para alguns movimentos são corretos, para outros movimentos são corretos e nós imaginamos então que aquele que vai contrário a nós, aquele é errado. Se nós pensássemos em criações, né, as crianças europeias, asiáticas ou as africanas, que seja, cada um tem um ensinamento. Cada um traz ali as características de que, da sua localidade, da sua condição de ensino. E imaginar que aquele que é o contrário é errado, quer dizer que nós já estamos errados. E quando pensamos no próprio vício, né, o vício é um erro, justamente na procura da paz, da felicidade, da serenidade, né? Todos querem ser felizes, todos buscam a felicidade, a paz, mas às vezes com escolhas não corretas e nós não percebemos e achamos que é correto, não é? E quantas vezes, né, quando lá vai eu nas crianças, né? Quantas vezes, quando crianças, como você trouxe das crianças europeias, nós também, né? Porque cada um de nós fomos criados de uma maneira, cada família tem a sua criação. Então você passa a achar que a sua não é correta, né? Que a do outro é sempre melhor do que a sua, né? Então é algo que nós podemos trazer no nosso dia a dia também, né? Ao invés de buscar talvez essas crianças, vamos se dizer, de outros continentes, mas isso está presente no nosso dia a dia, né? A todo momento, a todo instante, e trazemos essas lembranças, são as crenças, né? Trazemos essas crenças ainda muito forte dentro de nós, né? E aí acaba gerando os vícios, né? Eu acho que o simples fato de nós olharmos o outro
e imaginar que a vida do outro é melhor, já é um vício, porque nós sempre colocamos o outro numa condição melhor, né? Então, começa por aí. Mas, diariamente, nós vamos buscando atitudes que nos pareçam mais favoráveis às nossas situações. É natural, é normal. Nós vamos buscar aquilo que nos agrada mais. E como nos agrada, vai criando hábitos. E aí, em busca desse agrado, em busca dessa satisfação, né, em relação àquilo que eu vou criando, a todo momento que as situações aparecem, eu tento fazer o mesmo movimento, a mesma manobra mental, a fim de obter o mesmo resultado. Porque às vezes, eu fico imaginando, né, às vezes a gente passa situações e fala, mas naquela situação eu agi dessa forma, e eu consegui controlar minha ansiedade, eu consegui controlar meu nervosismo. E aí, para todas as situações, eu quero fazer o mesmo padrão mental, a mesma repetição. E aí nós podemos lembrar da fase da criança, né? Quer falar um pouquinho? Não, não, pode falar. Na fase infantil, quando a criança descobre que quando ela chora, a mãe vai lá e dá uma mamar e dá o peito para ela, essa situação começa a se perpetuar. A todo momento que ela sente uma fome, ou a todo momento que ela tem um incômodo, ela sabe que ao chorar, ela faz o movimento repetido, né, do choro e ela é atendida. E a partir daí ela começa então a entender que esse processo de repetição funciona. E para tudo na vida ela quer fazer isso, né? Sim. E quando você traz que nós temos certas atitudes, né, então você trouxe a ansiedade. Então, para eu me controlar, aquela vez eu agi, fazendo respiração. Aí, então, dessa vez você vai fazer respiração. Mas aquilo fica também tão, é um vício. E você pode se abrir para o novo, né? Porque nem toda crise de ansiedade, trazendo a ansiedade, é a mesma coisa. Então, você acaba viciando que, ao invés de você trabalhar a ansiedade, não, você já fica no vício de estar com ela, porque você se acomoda e você vai fazendo manobras, né? Para ir, não é o controlando, é para ir convivendo com ela, enquanto você deveria fazer manobras para controlar ela, mas a gente fica completamente estagnado naquilo, é a zona de conforto, né? O que foi benéfico lá atrás pode ser que com o passar do tempo não seja tanto, né? E a gente fica sempre preso a essas sensações repetidas, às vezes até sem nexo mais, porque não faz mais sentido para nós, mas nós estamos lá, repetindo, repetindo, repetindo. Então, ver que esse começo, né, que nós estamos falando, o vício já tomou uma proporção um pouquinho diferente, uma concepção um pouco diferente do que nós imaginávamos, né? E aí nós vamos entender que todo vício é considerado uma fuga, porque nós temos medo de tal situação, e aí nós vamos nos escondendo nesses movimentos repetidos, buscando satisfazer a nossa necessidade ali de felicidade, de autossatisfação, né? E nós paramos de buscar a vida, buscar o sentido existencial que nós temos. Porque a gente acha que se eu agir limitado naquela forma, eu alcanço o que eu quero, por que eu vou buscar o todo? E aí nós começamos a dificultar, inclusive, o nosso desenvolvimento espiritual, que acontece justamente quando nós nos lançamos ao que é novo, quando nós nos lançamos a conhecer o que nós não conhecíamos. Presos ali, repetidos nas situações, nós não conseguimos buscar o novo, né? E achamos que se nos lançarmos ao novo, vamos nos machucarmos, né? E não é isso, nós já estamos nos machucando parado ali, estagnado no lugar que nos encontramos. Mas, como estamos acostumados, porque é um vício, então eu vou manter o meu dia dessa maneira, eu vou manter a minha rotina dessa maneira, né? E a gente vai trabalhar um pouco desse ócio, né? Dessa ociosidade, né? É bem isso. Olha o Francisco também aqui. Grande abraço, Francisco. Muita paz. A Patrícia também, que entrou depois ali, né? E quando nós vamos buscar essa questão de buscar o novo, né? Tudo que é o novo, a evolução, buscar a evolução, é entender que nós vamos buscar uma melhora.
tentar sair da condição que nós estamos e caminhar, quando nós olhamos pelos reinos da natureza, mais uma vez, quando nós olhamos lá, o que nós éramos lá atrás, né, e aonde nós estamos hoje, na condição humana, nós nos lançamos ao novo, ao desconhecido. Nós perdemos, rompemos um pouco esse medo. Nós deixamos o vício repetido da situação e permitimos experimentar. Mas quando nós olhamos para aqueles que trazem o vício como sendo a sua rotina diária, nós vamos percebendo que os viciados, nós nas situações do dia a dia, são conservadores. Não querem, não permitem modificar o seu quadro, como você colocou, porque tem medo, acham que vão se machucar. E não é bem isso. Muitas vezes imaginamos nós sofrer uma ameaça se nós mudarmos a nossa percepção. E aí acontece que os hábitos continuam sendo destrutivos e nós não percebemos. E achamos que o pouco que fazemos estamos evoluindo, né? Você tá ali naquele vício, sabendo que você tem que dar um passo maior, né, para essa evolução espiritual na qual todos nós buscamos. Mas aí você faz só um pouquinho, assim, não é que você modifica as suas ações, né? Você acha que você modifica e aí você não vai evoluindo, né? Realmente não sai daquele padrão. A Iracema também, que entrou ali, um grande beijo. A gente não sai desse padrão. E quando nós olhamos nesses hábitos que nós vamos criando repetidos, e nós vamos chegar nas dependências químicas, né? Quantas coisas antes de nós chegarmos lá, né? Quando a Adri colocou aqui, né? E quando quebramos o medo de experimentar a sensação, é a mesma do primeiro passo, o andar, de se sentir livre, né? Libertos, né? De compreender que o mundo agora depende de nós podemos caminhar. Perfeita essa colocação, né? Quando nós rompemos ali a barreira do vício, nós entendemos que nós podemos, de fato, caminhar, andar, como você colocou. Perfeito exemplo. Por isso que é importante nós pararmos para pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, como nós organizamos as nossas personalidades. Olhar as pessoas que viveram junto de nós, quando nós éramos crianças ainda, estamos trazendo conhecimento para a vida, porque é um fato que nós trazemos, sim, sensações e medos da outra vida, da outra encarnação, mas também criamos nessa. Então, imaginar que tudo é da outra vida é um passo equivocado. Então, é preciso olhar à nossa volta, tentar compreender que crença, que ensinamentos que nós adquirimos enquanto éramos crianças. O que nós permitimos entrar no nosso processo de construção. Como é importante olharmos isso e entender qual é o que nós priorizamos em relação ao nosso pensamento, em questão mental, porque é isso que vai nos mostrar da onde surgem então esses vícios, esses medos, essas limitações. Somente quando nós nos olhamos, quando nós permitimos nos autoanalisar, tudo aquilo que foi colocado em volta na nossa construção, é que nós vamos entender, conseguir compreender que o medo não é mais útil, que o útil realmente é o avançar, o caminhar. E quando a gente compreende, nós nos libertamos dessa compulsão do vício, né? Mas quando a gente traz a questão do medo, né, que nem a Adri colocou, e você trazendo da formação da nossa personalidade com as crenças do passado, mesmo de outras vidas, e também formando a nossa personalidade nessa, a gente vê as atitudes, né, de quem realmente estava à nossa volta naqueles momentos, vamos se dizer, de medo. Então, a criança vai atravessar a rua, qual é o instinto da mãe? Era dar um grito, né? E hoje, quando o seu filho vai atravessar a rua, o que você faz? Você dá um grito. Exatamente. Por quê? Porque o Francisco colocou aqui, porque qualquer mudança incomoda, requer trabalho, requer autoanálise, né? Requer romper essas crenças, romper tradição, porque muitas vezes nós olhamos para as tradições e queremos trazê-las conosco, sim, né? Sim. Mas nós esquecemos que o mundo evolui, as percepções evoluem, o que nós não conhecíamos no passado, hoje traz um significado diferente.
Então, quanto Sim. mais antigo os ensinamentos, mais nós vamos falar, poxa, acho que ali nós vamos olhar, porque talvez não seja mais essa a interpretação. Mas nós confiamos tanto, e é lógico que pelo amor, nós esquecemos de separar o que é o amor, né, do conhecimento. Porque a gente vai assimilar sempre o quê? Ah, essa informação eu recebi de uma pessoa muito importante. Então, se é muito importante essa pessoa, é verdade. E aí começamos a criar essas crenças e essas histórias que passam por anos e anos e anos. Às vezes, até nós criamos, então voltamos já, reencarnamos, estamos vivendo a mesma história, né? Então é preciso Conforme, analisar. sim, na hora que eu dei o exemplo de atravessar a rua, a Mariana veio na minha mente, assim, porque nós nascemos juntas, crescemos juntas, entendeu? E a casa dela é na frente da casa dos meus pais, então a gente nasceu juntos. Eu fico imaginando, na hora que eu falei, eu fiquei imaginando a cara da Mariana, vendo a gente brincando na rua, e a gente brincava de pega-pega, esconde-esconde, e as mães gritando. Aí tá a Mariana falando, né, cada tapa na cara. Parecia que eu tava vendo a cena e ela ali do outro lado, rindo de tudo aquilo. E é mesmo que trazemos, né? Na hora que o Francisco coloca lá que a mudança incomoda, sair da zona de conforto incomoda muito, né? É um chacoalhão que te tira, né? Ah lá, a Mariana falou, ó, eu a vi na minha frente quando eu dei o exemplo. E aí, falando tudo isso, né, trazendo a questão das crenças, o Francisco colocou, né, que é sair do comodismo, nós vamos falar da questão da ociosidade, que é o comodismo, né, mais à frente. Quando nós paramos para revisar toda essa questão, nós percebemos então que os vícios, como nós já falamos, não é só a problemática dos químicos. E às vezes nós falamos, aquele é um viciado. E como se nós não fôssemos, né? É. Nós somos muito viciados. E aqui traz uma nova percepção de vício. Porque cada um está numa luta, cada um está numa dificuldade ali, cada um veio para provar ou para tentar ultrapassar. Estamos entendendo. Porque para nós espíritas, ou para nós que já trazemos uma compreensão um pouco diferente, os viciados são companheiros que estão conosco no caminho, que se refugiaram sob uma dependência, né, ou química, ou até pessoal, porque nós conhecemos dependentes de pessoas, então muitas vezes são taxados ali de criminosos, de vagabundos, mas nós sabemos que não, são companheiros que estão conosco na caminhada e que merecem atenção, merecem entendimento, assim como nós nas nossas dificuldades do dia a dia. Não é verdade? Com certeza, porque se trouxermos esses exemplos que você deu, nós passamos um pouco por cima, mas nós podemos trazer muito a compulsão alimentar. Nós passamos, é verdade. Passamos por cima, mas é algo seríssimo que a gente vive todos os dias, em todo momento. Então, eu tô lá, eu não tô bem, o que eu faço? Eu como. Ai, não estamos bem, vamos tomar Comer. um sorvete? Vai tomar um sorvete. Então, o vazio, né? Você vai no vício e principalmente no doce, né? Ai, não tô legal, vamos comprar um chocolate? E nós queremos falar dos outros. Olha que interessante, né? E nós? Ai, vamos tomar uma Coca-Cola? Ainda bem que eu não gosto de chocolate, né? A Mariana colocou, eu luto com isso a vida inteira. Nós lutamos com Nós isso a vida lutamos. inteira, né? Alguns são dependências da reclamação, né? Como a própria Vanessa colocou no começo. Outros a questão alimentar. Outros substituem com a questão química. Então, cada um está fazendo essa substituição de acordo com o que é o meio em que ela aprendeu, não é? Se nós levarmos a Sim. questão, a compulsão alimentar, lá para o berço, né, como eu falei de exemplo, nós chorávamos, a mamãe ia lá e fazia o quê? Comida. Nós chorávamos, dava leite para nós. E nós aprendemos o quê? Na dificuldade, vamos comer. Vamos É a comer. partir daí. Ó. E fazemos isso com as crianças. A criança não tá legal, aí você sai para assim, vou levar esse doce para ela ficar feliz. O que você faz?
Faço Compulsão. brigadeiro. Faz o brigadeiro. O Léo também faz, viu? Eu faço, né? Eu faço. São as fugas que nós fazemos diariamente, né? E aí o Francisco colocou a questão do comodismo. Dalvani, boa noite. O Francisco colocou a questão do comodismo, mas o estudo no capítulo ele vai trazer que a ociosidade pode ser considerado tanto a causa quanto o efeito de todos os vícios, né? Tanto que quando Sim, nós vamos olhar na questão, acho que a 564, lá o Kardec vai perguntar se haverá espírito temporariamente que ele vai se conservar na ociosidade. E a resposta é que sim, que vai depender muito do desenvolvimento da inteligência, mas que um dia, pela vontade, cedo ou tarde, ele vai deixar esse comodismo, essa ociosidade, e vai avançar, não é? e E não aí é fácil. não, e aí nós vamos aprender que essas criaturas, então, que nós condenamos, né, falando que são parasitas sociais, desocupados, incompulsivos, preguiçosos, não são nada disso, não é? Que um dia despertam, assim como nós um dia vamos despertar. Assim como nós, eu ia falar a mesma coisa, assim como nós. Como é importante olhar o outro, né, o peso, o fardo que o outro está carregando, e a gente não parar para perceber. Da onde será que veio essa necessidade? Da onde veio essa compulsão? Que às vezes o ser espiritual, o espírito, está lá mergulhado nos fluidos de abatimento, de fadiga, de tédio, por condições que ele nem sabe. E a mente, a todo momento, vai trazendo essa estratégia psicológica justamente para fugir das decisões que ele não quer tomar, não é? Sim, sim, porque quantas vezes nós estamos desanimados e a maioria das vezes nós trazemos o desânimo para que não façamos algo de melhor para nós. Então eu falo, ai, não tô legal, eu não vou. Mas eu sei que o bom seria que eu fosse, seria que eu vá. Mas aí eu pego e trago ele, né? Eu trago o desânimo como uma estratégia, né, para fugir. É mais uma fuga, né? O desânimo é outra fuga. Vamos fugindo das ocasiões, né? Ao invés de falar assim, vamos arregaçar a manga, vamos Não. trabalhar, né? Nós vamos adiando os compromissos, né? Nós Sim, vamos tentando achar uma maneira de, no presente, sempre jogar para o futuro. Não, lá no sim. futuro eu vou fazer. Hoje eu não estou muito bem, mas lá no futuro eu vou fazer. Né? Sei que devo trabalhar, mas eu ainda não sei direito se eu vou conseguir. Talvez é melhor esperar um pouquinho, né? Então Eu tem sempre essa pensava, questão. eu pensava muito isso quando começou a pandemia. Eu pensava assim, na ociosidade, eu pensava assim, ai, quando eu ficar bem, eu vou fazer não sei o quê. Ai, mas quando eu melhorar um pouco, eu vou fazer não sei o que lá. Mas aí você não faz nada, nem durante, nem depois, nem antes, nem durante, nem depois. E você continua protelando, né? Você continua adiando. E é isso, né? Nós vamos jogando para frente a responsabilidade. Nós não queremos, né? Nós temos sempre medo que o outro também não vai aprovar a gente, a situação não vai aprovar, né? Então, para ter que, ao invés de ter que nos defrontarmos com a situação, nós esbarramos, nós vamos pelo comodismo, pelo ócio, né? Sempre mais fácil. E quando nós pensamos na própria questão química, entrando um pouco, nós vamos olhar que são pessoas que precisam de muita atenção. Não que nós não Sim, precisamos, sim. mas que ainda não trouxeram aquela autonomia, né, aquele senso de autonomia. Traz uma necessidade muito grande. Vivem ali envolvidos naquela psicosfera que nós sabemos, de muita indecisão, de inseguranças, de incerteza, e às vezes eles até querem avançar, mas aquela psicosfera que vai sendo envolvido ali imobilizam eles de andar. Então eles vão protelando, eles imaginam que eles vão conseguir também, eles imaginam que hoje não, mas amanhã eu consigo. E aí o amanhã é sempre o amanhã, o amanhã. Então vamos observando que as causas dos vícios, eles se repetem, né? Talvez uns mais intensos, outros menos intensos, mas como é difícil lançarmos o olhar e julgar o outro.
Porque às vezes nós bate pronto ali no título vício, tenho certeza que a maioria de nós, eu também, quando bati o olho, eu falei, vai falar sobre vícios, né? Pensei em drogas, né? Cerveja, tabaco, enfim, tantas outras coisas. E não que não tenha o seu peso, né? Essas drogas, mas os outros vícios também têm. Então, por isso que é importante entendermos sem julgar. Porque quando aí, entrando um pouco na questão até do consumo mais dos narcóticos, assim, é interessante que a maneira como aqueles que são viciados, que trazem o vício, aumentam, ampliam a sua dose diária, também amplia a necessidade de ele ter pessoas apoiando. É uma codependência entre o aumento da substância e a dependência com as pessoas, ou com situações, enfim, mostrando ali uma carência de alguma coisa mesmo. Como é difícil. É lógico que depois o vício ele não consegue ser eliminado facilmente, né? Mas existe uma codependência muito grande na elevação do consumo com o aumento da dependência de pessoas. E nós não paramos para pensar que os vícios, independente de quais sejam, desde que prejudiquem, da forma que seja, a evolução espiritual, ela pode sim ser considerada como se fosse um suicídio inconsciente. A pessoa não tem consciência, mas ela vai se prejudicando, prejudicando, e se de repente prejudicar aquele planejamento encarnacional, a vida em que ela está, pode sim ser considerada até um suicídio inconsciente. É pesado, mas existe essa condição, né? Nem sei o que falar. Tudo que diminui a nossa vida útil, né? Nós temos um programa, nós temos um planejamento. Diminuiu a vida útil, qual foi a culpa dessa diminuição, né? Qual foi o motivo? A culpa não, qual foi o motivo da diminuição? Então ali nós vamos encontrar o que nós precisamos ajustar e o porquê que a vida foi encurtada, né? Eu Então, acho que quando traz a parte de tóxicos, né, é muito fácil a gente falar quando nossa, você não teve, talvez, que conviver com alguém ou alguém da sua família muito próximo de você. Então é algo que a gente acha assim: não, a pessoa precisa ser forte, a pessoa precisa ter vontade, ela tem que sair. É muito fácil a gente falar, né? Mas seria a mesma coisa que falar para nós, né? Você precisa sair da sua ansiedade, você precisa parar de reclamar. Então, nós também tentamos e não conseguimos. E eles também tentam e muitas vezes não conseguem. E nós, quantas vezes queremos colo? E eles? Quantas vezes eles querem colo, mas ninguém sequer olham para eles? Muito é pelo o processo contrário. inverso, né? É muito pelo contrário, né? São rótulos e você acaba olhando como se fosse algo que não pudesse chegar perto de você, né? Então é algo para a gente refletir muito. E às vezes a gente fala assim, ah, mas por que não para? É sem vergonhice, né? Aí nós vamos olhar para quem usa, de repente, o cigarro, mas por que não para de usar o cigarro? Aí nós vamos olhar para quem bebe aquela cervejinha no final de semana ou que vai passando todo dia, por que não para de beber? E aí nós vamos mais um pouquinho, por que que aquele que não pratica atividade física não começa a praticar atividade física? Mas por que que aquele que não gosta muito de trabalhar não começa a trabalhar? E por que aquele que constantemente reclama não deixa de reclamar? E aí nós começamos a ver que é lógico que cada um tem o seu nível de importância, mas que nós estamos ali vivenciando o mesmo problema em intensidades diferentes. Sim. Então, como é importante darmos as mãos, né? Então, Audrey, e é isso mesmo, sabe? A gente traz, nós também, nós trazemos rotulado isso, porque é tradição, é uma crença que nós trazemos, que já vem, e nós potencializamos mais ainda, como é importante olhar de uma outra forma, mas como é difícil olharmos também de uma outra forma, né? Tem esses dois Sim. lados, porque muitas vezes a gente não aceita o erro do outro, nós não entendemos que cada um está ali na sua jornada, e como nós falamos de ociosidade, a causa e o efeito, nós A falamos Fer assim, chegou. a Fer, ô Fer,
Grande beijo para você, viu? E como nós estávamos falando de ociosidade, tanto sendo a causa dos vícios, mas também como sendo o efeito dos vícios, nós poderíamos pensar, mas de onde vem esse incentivo à ociosidade? Será que tem? Nós paramos para pensar daqui, de lá. Tem. Quando nós buscamos na própria crença religiosa, o que a crença nos fala? Que nós devemos buscar a felicidade eterna. Os bem-aventurados ficarão aonde? Sentados lá, no gozo eterno, né, contemplando, sem fazer nada, na inutilidade. Então nós não trazemos isso do passado? Nós trazemos, que é o céu e o inferno. Vamos falar do céu, né? Todos buscam a felicidade eterna, justamente para não ter que fazer nada. Passei daqui, eu quero é ficar sem fazer nada. Então nós somos estimulados, sim, a não fazer nada, não é? Sim. E como somos espíritos milenares, né, nós temos já aí diversas encarnações, nós trazemos ensinamentos consecutivos, sucessivos, que nos estimulam ao não fazer. Então, o medo em fazer, a fuga em ter que se libertar, realmente é um desafio muito grande. Então, é preciso entender o que de fato é verdade, o que não é verdade, fazer a revisão dos nossos conceitos, porque às vezes a gente acha que está tão certo o que nós estamos fazendo, ou melhor, está tão certo o que nós estamos pensando, porque às vezes nem fazer nós fazemos, né? E não tá. Então é preciso rever de fato, né, os nossos conceitos. Aqui é um problema, hein, ó. Sócrates falava, né, que não é o ocioso apenas aquele que não faz nada, mas aquele também que não aproveita o dia, não aproveita o tempo, né? O tempo, não sabe empregar o seu tempo. Não Então, organiza, né? como dar os primeiros passos? Acho que é primeiro observando como empregar melhor o tempo. Se nós pararmos para pensar, ó, o Kleber entrou também, boa noite. Se nós pararmos Oi. para pensar, a ociosidade ela é uma porta que se abre para todos os lados, inclusive para todos os vícios. Não é, como que é, a mente vazia, a oficina do diabo, não tem um negócio assim, né? Então a ociosidade nos leva a abrir essas portas. E as portas abertas, ou uma casa sem parede, tudo pode entrar. E aí onde há pensamento, há corrente fluídica, há corrente mental. E aí tendo essa corrente mental, existe associação. Então não adianta nós jogarmos a culpa nos obsessores, né? Ah, eu sou assim por causa dos obsessores. Ah, eu sou assim por causa de influências das trevas. Não. Existe a associação. Existe a proximidade. Eu vou entrar, Patrícia, eu acabei indo para outro rumo aqui, mas... Então, existe sim essa associação, essa aproximação, mas é porque nós permitimos, que nós deixamos entrar nessa vibração, ou pelos vícios, ou pelas paixões, que acaba sendo a mesma coisa, né? Porque as paixões nos levam aos vícios. E raramente nós vamos conseguir nos libertar se nós não nos disciplinarmos, se nós não trazermos para nós a necessidade de olhar para dentro de nós o que é positivo e o que não é positivo. Muitas vezes vai demandar sofrimento, muitas vezes vai doer o coração, nós vamos violentar o nosso coração, os nossos sentimentos, mas é preciso traçar novos planos, novas oportunidades. Como lá no Livro dos Espíritos vai falar na questão 894, todos nós lutamos contra os vícios, contra as paixões. Todos nós vivemos em luta. Só não luta aquele que já passou, aquele que já progrediu, que já realizou o que tinha que realizar. Então esse não precisa mais lutar. Mas não é o nosso caso, né? Ainda somos muito imperfeitos, né? Eu acho que quando a gente traz o vício nesse modo geral, que nós passamos pela alimentação, pelas emoções, enfim, por tóxicos, né? Por por vários tópicos do vício, quando a Patrícia traz como dar um primeiro passo, acho que é uma pergunta que cada um vai dar o seu primeiro passo da sua melhor maneira, né? Mas acredito eu
que um passo muito importante para nós darmos no trabalho do vício, em primeiro lugar, é a aceitação. Porque quando você passa a aceitar o seu vício, olha, realmente eu reclamo, realmente não tá legal, realmente eu chego naquele ambiente, tá legal no trabalho, aí eu começo a reclamar, 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 eu já tô percebendo que o ambiente não tá mais o mesmo, que a vibração não tá legal, pô, o que que eu posso fazer para melhorar? Então, eu acho que é reconhecer e aceitar, porque o aceitar é muito importante, né? Porque você começa a aceitar que você não é perfeito. É aceitar que somos imperfeitos, mas estamos no caminho, né? Na busca da perfeição, né? Então, eu acho que algo muito importante é essa aceitação. Um exemplo, nós trouxemos dos tóxicos, é a pessoa aceitar que ela usa e que ela precisa de uma ajuda, porque quando nós não aceitamos, nós não conseguimos dar o primeiro passo. E compreender o objetivo da nossa encarnação, da nossa existência, faz nós rompermos, né, esses vícios. E é lógico que você vai rir, né, mas eu não poderia deixar de falar e trazer, eu adoro tanto essa pergunta, né, lá a questão 909 vai perguntar, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências, as suas más inclinações, ou seja, o homem poderia sempre vencer os seus vícios? Lá no Livro dos Espíritos, eles vão dizer que sim, né, com pouco esforço. Nós é que não temos vontade, não é assim que ele Vontade. coloca lá? E aí, no comentário, quando nós vamos olhar o comentário dos Espíritos, ele vai falar: quantos de nós realmente fazem esse esforço? Essa tentativa de romper, de se entender, de deixar de vencer as tendências. Muitas vezes nós falamos, eu quero vencer, eu quero sair dessa situação, eu quero romper com esse meu medo, tá? E qual é o movimento reverso que você faz? Sim, Coloca vontade nisso? Porque sim. uma coisa é eu querer e não fazer, outra coisa é eu querer e não conseguir, estou tentando e não estou conseguindo. Existe o esforço, mas o nosso esforço para sempre nos lábios, né? Eu quero, É eu assim. gostaria, é sempre eu gostaria, não é eu vou fazer agora. Então, como é importante nós revemos os nossos conceitos, porque muitas coisas que lá atrás eram aceitas, né, até porque não existia um conhecimento da própria ciência ou da cultura, hoje o mundo já avançou. Hoje o mundo já nos traz outras perspectivas, outras visões, outros entendimentos, nos fornece informações que nós não tínhamos. Então, aquilo que lá atrás era útil, é preciso atualizar para o dia de hoje. Por que será que isso faz bem? Não é? Será que eu preciso de fato disso? Lá atrás era usar isso me mostrava que eu fazia parte da alta elite, que só a elite fazia isso, só a elite consumia aquilo. E hoje eu estou fazendo o mesmo exercício, repetindo de novo, né? Então, tragamos para hoje, porque às vezes pela falta de compreensão, nós achamos tão bonito, tão normal, mas já está tão fora de moda, tão fora de época, e nós estamos repetindo. É o Como? vazio, né? É o vazio que você está tentando preencher ainda no material, né? Como é importante romper aqueles velhos erros, né, do passado, que por vezes fomos nós mesmos que praticamos. Sim, Somos quantas encarnações? Para pensar, existem erros aí que vêm de gerações em gerações. Talvez nós que estipulamos lá atrás, né, e estamos vivendo ele agora. Então, com como é certeza. importante deixar os caminhos do erro, né? O Márcio colocou aqui, né? O primeiro passo para nos livrar dos vícios e realizar nossa transformação parte do despertar do espírito para a sua situação. Segundo Joana de Anjos, né? É isso mesmo. Como é importante para nos libertarmos, né? Despertar da nossa situação. Se nós quisermos ficar no casulinho fechado, nós não vamos virar borboleta nunca, não é? Então, para bater asa, tem que sair dali, não é? Nunca.
É desde o dia de João Batista, o reino do céu só é conquistado através da violência. Bom símbolo, realmente, às vezes é preciso se violentar os sentimentos para conseguir se libertar. E romper o vício dói, é uma conquista diária, um esforço diário. Nós não conseguimos sem esse esforço. A gente fala, na dor, é no amor ou na dor, mas é muito mais na dor, né? Porque nos momentos de alegria a gente não aprende tanto, né? E é muito mais na dor mesmo. E quando nós aceitamos, né, procurar ajuda, como a Adri colocou, realmente é fundamental, porque nós aceitamos que nós precisamos. Quando nós vamos buscar ajuda, fazer o esforço, né, o movimento de buscar ajuda, quer dizer que eu já aceitei que eu preciso de ajuda. E todos nós precisamos de ajuda, né? O Márcio colocou de novo, né? Pelo equilíbrio, coloca na balança o que estamos fazendo e o que devemos fazer. Por último, a ação. Colocar em prática a ação necessária à transformação. Realmente, pegar um pratinho da balança, aquelas balanças de antigamente, né? Nós estamos falando de romper as crenças, nós vamos voltar nas balanças do passado. As duas balanças. E vamos colocando, né? O que estamos fazendo, o que devemos fazer, o que estamos fazendo. Porque nós sabemos, no fundo, o que é certo, o que é errado. A consciência vai nos levando, né? A inconsciência vai nos levando, mas se nós parássemos conscientemente, nós saberíamos o que é correto e o que não é. Então, nós temos dentro de nós a solução disso. Se somos espíritos velhos, o nosso próprio organismo não aciona um mecanismo para que não caiamos nos vícios. Nós temos o livre-arbítrio, né, Fê? Nós somos espíritos velhos, mas nem tão velhos assim, mas nós temos o livre-arbítrio, nós temos a consciência, né? Nós temos a capacidade de avaliar o que é o bom, o que é o mal, entre o bem e o mal. Nós já temos essa capacidade, né? Então, cabe a nós olharmos mesmo. Acho que a pergunta a afirmação do Márcio acima traz bem isso. Se nós colocássemos o que eu estou fazendo e o que eu deveria, já nos mostraria o que é o caminho certo ou não. Mas tem uma receita simples. Estou na dúvida? Olhemos o Cristo. Cristo faria isso ou não? Né? Se ele fizer, vamos embora. Se olhamos o Evangelho, está escrito ali, vamos fazer. Se tiver errado, a gente cobra dele depois, mas você fez também, não é? Então, vamos seguir o Cristo. Na dúvida, espelhemos no Cristo, né? Na dúvida, abre o Evangelho. Na dúvida, abre o Evangelho. E, se necessário, utilize palavras, né? A Patrícia colocou aqui, eu não vi, não. Já viram a historinha do cachorro que estava sentado em cima do prego? Já vi, sim. Sim, sim. Então, ele estava lá em cima do prego e chorava de dor. Porém, a dor do cachorro era suficiente para que ele se queixasse, mas não o suficiente para ele se mexer. E nós fazemos o mesmo movimento, né? Então, o cachorro estava deitado, ele reclamava, mas não saía dali. Mas por que ele não sai? Não sai porque a dor ainda é pouca, né? A dor não incomoda. Então, tá doendo, mas vamos ficando. Como é importante, tá doendo? Levanta, muda, vamos mudar a posição do sofá, né? E às como vezes a ficamos, perna dorme, né? A perna dorme, a gente não tira ela debaixo da outra. Oh, meu Deus, mudemos a rota, né? Sim, mudemos a rota. E o Kleber, todos precisamos, mas pouco pedimos. E poucos oram a Jesus. É isso, saber pedir, né? Pedir e obtereis. O que temos pedido, né? O que temos feito, se nós pensarmos na lição de hoje, o que temos feito? Qual é o nosso movimento diário? O que temos feito repetidamente sem perceber? É por medo? É por receio? E tomemos coragem, né? Os bons amigos estão junto de nós. Estamos com dificuldade para vencer? Tem que dar o primeiro passo, senão a gente não sai do lugar. Como acho que a Adri colocou, não sei quem colocou no começo lá, para a gente poder andar, tem que dar o primeiro passo, não é? Sabemos que machuca, sabemos que dói e continuamos a fazer a mesma coisa, né? O E mesmo movimento. igual nós trouxemos, sem trabalhar o novo, né?
E como disse Jesus, por que arrazoais os vossos corações? Exatamente. E completando Jesus, ele disse, né, que ele veio aos doentes. E os viciados, assim como nós somos doentes. E precisamos buscar a cura. E a cura é justamente o Evangelho do Cristo, o exemplo do Cristo. Então, na dúvida, sigamos o Cristo. E o desânimo é a nossa muleta, né? É quando nós fazemos o movimento inverso, nós não queremos seguir o Cristo. Levanta-te e anda, não foi isso? Nós temos capacidade de andar, Jesus Sim, está ali nos curando, nos dando a oportunidade, e nós estamos como? Jogados, deitados. sim, Levanta-te. Quem de relevante. nós temos coragem de levantar e dar o primeiro passo? Né? Acho Sim, que a grande lição é essa, né? Que com certeza. possamos dar o primeiro passo. Bom, chegamos acho que ao final. Quer falar mais alguma coisa? Não, não. Então, pessoal, agradecer imensamente mais uma semana juntos, mais uma semana de comentários aqui no chat aqui, que é tão importante, é tão gostoso. Quanto mais comentários, mais gostoso fica. Que possamos ter uma semana muito, muito, muito iluminada, que possamos tirar o receio da nossa frente, a Abá também, possamos tirar o receio da nossa frente e dar o próximo passo. Levanta-te, anda, o Cristo está conosco, os bons amigos estão conosco, as pessoas que nos amam estão à nossa volta. Acreditemos, despertemos a fé dentro de nós. Com Um grande certeza. beijo no coração de vocês, viu? Fiquem todos com Deus. Um beijão e, se Deus quiser, até a segunda. Eu não sei qual é o próximo capítulo, você viu? Não vi, não lembro. Então, Mas vai ser de novo uma grande reflexão, como diz né? a Mariana, é cada tapa na cara que a gente fica até meio sem jeito, né, Mar? E Jesus falou, dá outra face, mas ele não falou que era várias vezes, né? Ele não explicou direito, né? O perdoar 70 vezes 7 é dar a face 70 vezes 7, não é? É, com certeza. Um grande beijo no Um coração de beijão, todos pessoal. vocês. Fiquem com Deus.